Fala aí, galera bonita. E aí, pessoal, tranquilo? Pessoal, eu vim aqui hoje para contar a história de uma pessoa sofrida, uma história de superação que pode mostrar para vocês que todos que estão aí do outro lado, que possa estar passando o pior momento de suas vidas, pode sim mudá-las. Essa pessoa, ela hoje tem 50 anos e essa pessoa sou eu, que posta vídeos engraçados aí, mas que teve uma infância de sofrimento, de tristeza, e que hoje era para ser uma pessoa triste, uma pessoa perdida, frustrada, mas que resolveu mudar a vida. Eu até fiz um resumozinho pequenininho. Esse sofrimento vem desde quando eu me conheço por gente. Eu lembro de algumas coisas de quando eu tinha 4 anos de idade. Lembro de um carro de bombeiro que eu tinha, assim. Deixa eu te contar rápido, tenta ser rápido. Espero que seja uma história de incentivo para vocês, tá? Eu venho de uma família de pessoas alcoólatras. A minha avó, por parte de pai, era alcoólatra. Meu avô, por parte de pai, era alcoólatra. E meu pai, infelizmente, era alcoólatra. Tá? E além de alcoólatra, ele era militar, agressivo. E foi aposentado como maluco com 23 anos. Desde que eu me conheço como gente, o meu pai agredia minha mãe. Ou seja, eu sou daquele que viveu numa família em que o pai agredia a mãe. Mas agredia muito. E me agredia também. Então era assim a minha história. Eu com 3 aninhos, eu não lembro, mas isso me foi contado que eu com 3 aninhos, meu pai me jogou um espelho nas costas, que esse espelho quebrou. E tiveram que tirar os caquinhos das minhas costas. A minha avó, mesmo bebendo, eu amava ela de coração, que ela sempre teve um amor por mim incondicional. E com o passar do tempo, eu fui crescendo e presenciando essa agressão do meu pai em cima da minha mãe. Nós morávamos no fundo da casa da minha avó, mãe dele, e a mãe da minha mãe veio a falecer e nós viemos morar nessa casa que era da mãe da minha mãe. E veio nascer minha irmãzinha, que tinha uma diferença de 4 anos de mim para ela. Esse meu pai, a cada ano que passava, ele ficava mais agressivo. Ele se aposentou com 23 anos, ele era fuzileiro naval. Ele tinha mais 2 irmãos, também alcoólatra. E assim, eles brigavam muito entre eles. E eu, com 6 anos de idade, eu me metia na briga deles para separar essa brigalhada toda. Nós acreditávamos sempre, porque meu pai ele sempre teve arma e ele atirava em todo mundo. Na rua todo mundo tinha medo dele. Nós sempre acreditávamos que meu pai fosse se matar um dos irmãos ou até mesmo a minha mãe, porque ele era muito agressivo. E ele era ruim, uma pessoa ruim, por causa da bebida, porque meu pai é bom, ele era uma pessoa muito boa. Então ele bebia, ele misturava a bebida com os remédios que ele tomava. E eu sempre tive uma postura firme de um ser humano criado por Deus com essa postura. E a gente vivia vendo as agressões dele na minha mãe. Ele batia na minha mãe como batesse num cachorro, com cabo de vassoura, com as piores tipos de agressão. Minha mãe deitada no chão, ele batendo nela, e a gente chorando, ele agredindo, a gente chorando, e ele me agredia também muito. Ele agredia minha irmã poucas vezes, foram as poucas vezes, mas em mim ele agredia muito. Ele perguntava: teu pai vai embora, tu vai ficar com seu pai ou com a sua mãe? Eu amava muito minha mãe, eu dizia: vou ficar com a minha mãe. Aí eu apanhava muito, e a minha mãe dizia assim: meu filho, você fala que vai com ele. E eu dizia: não, mãe, eu vou ficar com a senhora. E aí ele me batia mais ainda. Mas eu era tinhoso, não tinha jeito. Eu dizia que ia ficar com a minha mãe porque eu amava muito minha mãe.
E ele fechava a casa toda, a nossa casa era de telha, né? E ele botava a música do Chico Buarque, que é uma música que marcou muito a minha vida, que era a música Taca a Pedra na Geni. Ele botava muito alto para que as pessoas não escutassem o que ele fazia dentro de casa. E ele espancava a minha mãe. E a nossa casa era de telha, ele começava a dar tiros pro alto e furava a telha toda. A gente vivia um desespero monstruoso dentro de casa. E minha irmã gritava muito. Nós tínhamos 3 cômodos nessa casa. E eu e minha irmã na sala, ele agredindo minha mãe no quarto. E um belo dia, ele ficou a noite toda, infernizando minha mãe a noite toda. Daqui a pouco, eu e minha irmã a noite toda acordada. Daqui a pouco nós escutamos um disparo. Quando nós corremos, ele tinha dado um tiro no rosto da minha mãe. Esse tiro entrou na face, era para ter saído na nuca, mas pela misericórdia de Deus o tiro entrou aqui e saiu na lateral. E nós socorremos a minha mãe para o hospital e chegou lá, o médico falou: olha, a sua mãe nasceu novamente, porque a sua mãe era para ter morrido. E por incrível que pareça, ele não ia preso, porque a Marinha pegava ele, levava ele para lá, ele era considerado maluco. Logo depois ele era solto. E a minha mãe, ela amava ele, a gente não conseguia entender, era aquelas pessoas antigas que amavam o marido e que o pessoal chamava de Amélia antigamente. Cara, era entendido que ela aceitava aquilo e ela tinha muito medo dele. Nós tínhamos muito medo dele. E a vida era assim, um inferno. Quando eu avalio isso hoje, eu nunca acreditei que eu ia chegar aos 50 anos que eu tenho hoje. Eu estou procurando resumir isso, mas são 50 anos. Né? E como eu falei, a gente achava que o meu pai fosse matar um dos irmãos dele. Tá? Eu presenciei, o meu pai, ele pegou uma vez, ele agrediu a minha mãe, e o meu avô, que era pai dele, foi chamar a atenção dele. E meu pai era tão ruim na época que ele me prendia, ele deitava no sofá e ele com o revólver debaixo da cabeça, ele botava as pernas sobre mim para que eu não saísse. E meu avô, chamando a atenção dele, que era pai dele, ele sacou do revólver e deu um tiro no meu avô, que pegou no dedo do meu avô. E eu fiquei desesperado, falei: rapaz, você atirou no seu pai. E o sangue começou a pingar. Então, ou seja, ele atirou no pai dele. Uma vez ele atirou na mãe dele, que pegou no braço da mãe dele. Ou seja, bêbado, isso tudo bêbado, à base de remédios, de bebida alcoólica. Então, tu imagina, a gente pode dizer que era um monstro, né? Então eu não vivia a minha vida, a minha vida de jovem eu não vivia, porque eu vivia oprimido. E minha mãe vivia todo esse sofrimento. O meu avô, ele era vigia de uma fábrica de vela que tinha próximo da nossa casa. E nós nunca tivemos um Natal. Ah, mas por que ele não comprava as coisas? Sim, ele comprava tudo. Mas ele bebia cachaça, ele não era de beber cerveja, ele bebia 8 litros de vodka, pitu, era uma cachaça branca, cachaça da braba. E imagina, cara, o cara tomando remédio de nervos e bebendo esse tipo de cachaça, ele ficava enlouquecido. Então assim, minha mãe, coitada, fazia tudo. Tudo. Quando ia dando meia-noite, ele já estava totalmente embriagado, com a arma na mão, dando tiro já dentro de casa. A gente vivia no inferno, no desespero, todo mundo tinha medo dele da rua. A gente, com medo da polícia, não agia, porque não tinha como agir, porque naquela época o militar ele mandava muito. E rapaz, quando ia dando meia-noite, ele começava a dar tiro dentro de casa, a gente tinha que fugir. Nós fugíamos, eu, minha mãe e minha irmã, e nós corríamos para essa fábrica que era próximo da nossa casa, onde o meu avô trabalhava, o pai dele de vigia. E lá a porta era de ferro, meu avô abria e nós entrávamos lá e meu avô trancava a porta com nós lá dentro. E ele ficava tentando arrombar a porta e meu avô: não vai entrar, e nós passávamos o nosso Natal e o nosso Ano Novo lá dentro. Era duro. Mas era o melhor que nós tínhamos. E no dia seguinte, nós voltávamos para casa. Isso foi anos e anos assim. E lembro-me muito bem que naquela época tinha um programa do Gugu Liberato aos sábados. Sábado legal, sábado alguma coisa assim. Então ele ia para a casa da minha avó, que ficava do outro lado da rua, e de sexta para sábado. Então ele subia no muro lá e ele assoviava. Eu lembro como fosse hoje, ele assoviava assim, ó.
E a minha mãe tinha que ir correndo. Quando minha mãe chegava lá, ele dizia que ela tinha demorado, já saía batendo no rosto dela, agredia ela de todas as formas. Nós ficávamos do lado de cá, desesperados, achando que ele ia matar minha mãe. Isso foi a nossa vida toda. E daqui a pouco minha mãe vinha toda machucada para casa. E nós ficávamos desesperados e pedindo a Deus para que ele ficasse lá na casa do irmão dele, para que ele não viesse para casa quando agredia a minha mãe dentro de casa. Porque era assim. Eu, com 8 anos de idade, ele pegou um revólver, ele não tinha um, ele tinha mais, ele colocou na minha mão, colocou na cabeça da minha mãe com o revólver na cabeça da minha mãe, vê se vocês entendem. 8 anos de idade que eu tinha. E colocou o dele, ele tinha um 38 e botou na minha cabeça. E disse assim para mim: atira na cabeça da sua mãe, ou então eu vou atirar na sua. E eu, um jovem com 8 anos de idade, uma criança, eu disse para ele: você pode me matar, porque na minha mãe eu não atiro. E eu arrei a minha mão, e ele iria disparar o revólver na minha cabeça. A minha mãe deu um tapa na mão dele e o disparo foi pro alto. Imagina a vida de um jovem, de uma criança passar por isso. Vocês lembram, irmãos, que eu contei? Imagina uma criança passando por isso. Hoje eu deveria ser frustrado, né? Isso tudo por causa da bebida. A primeira decisão que eu tomei na minha vida, que eu nunca iria colocar um gole de bebida na minha boca. Isso eu cumpri. E os anos foram passando e eu vivendo isso na minha vida, eu e minha irmã. Lembra que eu comentei que nós achávamos que ele iria matar um dos irmãos? Houve-se uma tragédia na minha família, só que não foi ele que matou um irmão. O irmão caçula matou o irmão do meio com uma faca. Bêbado, no dia das mães, o irmão do meio, chegando em casa, o irmão caçula, discutiu, enfiou uma faca nele, que pegou no coração e matou o irmão caçula. E matou o irmão do meio. O caçula foi preso, o do meio veio a falecer, e isso precisou acontecer para que mudasse um pouco esse inferno que se vivia na família. Mas foi um sofrimento muito grande. Mas antes disso, um belo dia eu tive a oportunidade de jogar um futebol, porque ele bebeu e foi dormir. Eu acreditei que dava para ir jogar um futebol. E voltando desse futebol, eu fui abordado no meio da rua pelos amigos para me ter calma, porque meu pai tinha disparado mais uma vez com arma de fogo na minha mãe. Diziam que esse tiro tinha pego na coluna da minha mãe e eu vim desesperado para casa. E minha mãe estava no hospital e esse tiro não tinha pego na coluna da minha mãe, tinha pego nas nádegas da minha mãe, tinha atravessado as nádegas da minha mãe. E dessa vez o meu pai, ele foi sim internado e ficou internado sério no hospital de maluco. Minha mãe ia visitar ele, chegando lá minha mãe ficou com pena dele, porque ele estava muito doido de remédio, ou seja, o amor falou mais alto. Não fiquem assim, achando que ela era uma idiota, porque ela não era. A gente tem que respeitar as pessoas. A gente não sabia do sentimento que ela tinha por ele. Minha mãe, ela tem um coração muito bom, até hoje ela tem um coração muito bom. Ela consegue perdoar as pessoas, assim como eu faço. Porque se eu contar o que eu já perdoei das pessoas, eu já fui roubado por pessoas que eu perdoei e que trabalhavam para mim, eu deixei de trabalhar para mim quando eu fui dono de empresa. Então, pessoal, e minha mãe tirou ele desse hospital. Tirando desse hospital, um belo dia ele voltou a agredir a minha mãe. Esse dia ele agrediu muito minha mãe jogada no chão, ele agredindo, e eu fazendo um trabalho para a escola, e eu ficando nervoso, aí eu colei uma figura a mais, cheguei na escola, a professora me deu um esporro, ela não sabia o que eu estava vivendo naquele dia. E nem tinha obrigação de saber. Daqui a pouco foi uma pessoa me buscar na escola, eu achei que tinha acontecido pior que a minha mãe. Me buscou mais cedo e me trouxe. E me levou na casa de uma vizinha, lá estava minha mãe escondida junto com a minha irmã. E naquele dia minha mãe resolveu sair de casa. E minha mãe sempre foi mãe. Isso eu falo de coração. Naquele dia nós fugimos da nossa casa e abandonamos nosso pai. E fomos para a casa de uma tia nossa, mas a casa dos outros não é a nossa casa. E nós passamos uma luta tão grande. E a minha mãe, ela deixava de comer a comida dela
para poder dividir a comida dela comigo e com a minha irmã. E ela derrubava abacate de um abacateiro que tinha para ela poder comer, para que eu e minha irmã tivéssemos o que comer. Dali fomos para casa de uma outra tia, e a minha mãe também era muito humilhada. Até que a irmã da minha mãe alugou uma casa junto com o esposo dela e fomos morar na casa dessa minha tia. E pela primeira vez eu achei que eu fosse ter um Natal decente. Só que esse esposo da minha tia, ele também era uma pessoa muito difícil. E ele me distratou e eu chorei muito, porque eu vinha de um sofrimento muito grande. Minha tia brigou com ele no dia. E você acredita que meu pai localizou a gente? E a minha mãe acreditava que nós vivíamos tudo aquilo, porque por onde nós morávamos. Então ele sugeriu de que nós iríamos se mudar e que ele iria parar de beber e que não iria mais acontecer isso. E assim foi feito. Ele se mudou, nós nos mudamos de onde morávamos e fomos morar em outro lugar. Com um mês começou tudo de novo. Ele voltou a beber, as agressões começaram. Com 17 anos eu passei para sargento da aeronáutica. E eu abandonei meu sonho, porque eu tive medo de ir e quando eu voltasse minha mãe estivesse morta. E continuei no Rio de Janeiro. Com 18 anos eu restaurei meu sonho e fui servir a base aérea dos Afonso. Fui servir a aeronáutica. E quando eu tirava serviço, a minha preocupação era muito grande com a minha mãe em casa sozinha. E nessa trajetória de vida, Deus já começou a trabalhar na nossa vida. Ele foi envelhecendo, a vida foi passando. Minha irmã se tornou evangélica, a gente conheceu Jesus, a vida foi mudando. E aí eu conheci uma pessoa que somos casados há 32 anos, que é a minha esposa. O nome dela é Mônica. E aí, rapaz, nós casamos e tivemos uma bebezinha. Eu era muito pobre. Eu saí da aeronáutica porque meu tempo acabou. Nós éramos muito pobres. Nós casamos, eu tinha um Opala 72 velho. Velho. Imagina um carro velho. E nós ficamos morando na casa do meu pai durante 3 meses. Só que estava chegando o Natal. Meu pai bebia. E eu sabia, ele já não tinha mais arma, mas eu sabia que ele ia brigar e eu não queria que minha esposa vivesse aquilo. Então eu vendi aquele Opala velho e um amigo meu construiu um quarto, cozinha e banheiro para mim. Mas não tinha dinheiro para embolsar. E também não tinha dinheiro para cobrir tudo. Então só cobriu esse quarto de telha de amianto. E dentro desse quarto eu ganhei o bercinho da minha filha, uma cama que não tinha pé, foi colocada em cima de 4 paralelepípedos. Ganhei uma televisão de válvula que vivia de queimada. E nós viemos para essa casa, que era no quintal da minha mãe, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E ali nós viemos passar o nosso Natal sem nada dentro de casa, dentro do mesmo quintal da minha mãe. E nesse dia meu pai brigou com a minha mãe novamente, tentou agredir minha mãe. Só que ali eu já era um homem. Então eu peguei a minha mãe e minha irmã e botei dentro da minha casa. E ele veio, falou um monte de bobagem, mas ele não podia entrar na minha casa, porque ali já tinha um homem. E nós passamos ali dentro, sem comer nada, mas foi o melhor Natal da minha vida. O tempo foi passando, e eu precisava arrumar um emprego porque eu tinha uma filha pequena. E eu pedi a um amigo para me ajudar. E esse amigo meu, eu já tinha, para aquela época, eu tinha o segundo grau completo, que já era estudo demais naquela época. E um amigo meu disse assim, olha, apareceu uma vaga lá numa empresa chamada Casas Cenas. Só que, Júnior, é de jardineiro. Eu nunca fui jardineiro, mas eu precisava trabalhar. Eu falei, cara, me leva que eu quero. Ele me levou lá no Shopping Grande Rio, que hoje é Shopping Grande Rio. E eu conheci a pessoa falou, olha rapaz, qual é o teu grau de instrução? Eu falei, tem o segundo grau. O cara falou, não dá pra você. Eu falei, nossa, será que precisa ter nível superior? Foi até engraçado. Aí ele falou, não, é porque o pessoal tem nível primário aqui. Aí eu falei, não, mas eu preciso. Ele me veio, ele me mostrou assim, aquela gramadão, falou, tem que capinar isso dentro de mim. Eu falei, Jesus, mas eu preciso, eu quero. Ele viu tanta minha vontade
que ele falou assim, não, faz o seguinte, vai lá embaixo e procura, eu lembro como fosse hoje, ele mandou procurar uma pessoa chamada Ronaldo. Ele falou, pede para ele te arrumar alguma coisa lá, fala que foi pedido meu. O nome desse cara era até Laranja, e eu fui lá e procurei o Ronaldo, e ele me perguntou, você quer trabalhar de quê? De repositor de segurança. Eu falei, o que aparecer primeiro? Ele falou, como você saiu da aeronáutica, agora vou te botar de segurança. E com 2 meses de segurança, eu fui promovido a subchefe, antes de passar da experiência. E apareceu um concurso interno, só que eu queria voltar para a aeronáutica. E eu fui me inscrever para ser especialista, mas houve um tumulto danado, porque Deus já tinha uma programação na minha vida. E eu voltei, e os amigos meus, pô, tu é inteligente, faz essa prova, cara, para esse concurso interno, que era para o marketing do Central das Sendas. Eu parei no último momento lá, na rodovia Presidente Dutra, e me inscrevi. E participei desse concurso, eu fui o primeiro colocado, pela misericórdia de Deus. E ali eu mudei a trajetória da minha vida. Porque quando eu entrei nas Sendas, o que eu recebia, eu e minha esposa íamos a pé para o mercado, só dava para comprar verdura, porque eu ganhava muito pouquinho. Quando eu passei nesse concurso, que eu fui o primeiro colocado, eu passei a ganhar o dobro do que eu ganhava, a coisa já foi melhorando. Na minha entrevista, me foi perguntado o que eu pensava em ser dentro da empresa, qual era o meu objetivo, eu disse que eu queria ser gerente. E o sobrinho do dono da empresa me perguntou assim, mas por que tu não pensa em ser comprador? Eu nem imaginava o que era ser comprador. Eu disse, o que é ser comprador? Ele me explicou e ele profetizou na minha vida. Eu falei, interessante, boa, vou buscar ser comprador. E eu sempre trabalhei muito, eu buscava muito e com pouco tempo eu já virei marqueteiro. Logo em seguida eu já passei para outro setor, fui sendo promovido pela misericórdia de Deus. Deus me deu uma inteligência muito boa e abriu portas para mim, e eu cheguei ao setor de compras, fui considerado o melhor assistente de compras, depois eu fui considerado o melhor comprador da empresa. E aí a minha vida foi mudando. Com 22 anos eu já tinha minha casa bonita construída, eu já tinha minha vida toda mudada, eu já tinha carro do ano. E aí Deus foi mudando. Com 30 anos a vida foi mudando, eu passei em concurso do estado, aí eu saí da empresa e a vida foi indo, eu cheguei onde cheguei. Resumindo, com 19 anos eu, voltando à história, eu fui pai de uma bebezinha. Essa menina, a minha filha Daiane, hoje ela é dentista, pela misericórdia de Deus eu tive condição de dar um estudo para minha filha, ela é dentista. Depois eu tive 2 filhos, meninos, que um hoje tem 14, o outro tem 17, que eu posso estar pagando um coleginho particular para eles. Cara, meus filhos são meus amigos, eu não bebo, não fumo, não tenho vício nenhum, a minha família é feliz, eu consigo transmitir para vocês a felicidade dos meus vídeos. Eu sou uma pessoa feliz, a minha esposa é feliz, eu consegui mudar a vida da minha família. A minha irmã não bebe, meu cunhado não bebe, a minha família não bebe. Essa bebedeira da minha família acabou. O meu pai, infelizmente eu vim perder meu pai, eu consegui perdoar ele sofreu muito, tudo que ele fez, ele pagou, ele adoeceu, ele pagou nessa terra. Quando ele faleceu eu chorei, porque eu falei com ele não, porque ele não estava mais aqui, mas eu falei, pai, o senhor nunca me deu um abraço, o senhor partiu, o senhor nunca viveu a sua vida. Mas meu pai, ele foi vítima dele próprio, porque os pais dele bebiam, e ele não conseguiu se libertar disso e entrou nessa vida. A gente tem que aprender a perdoar o próximo. Eu perdoei ele. Ainda ganhei a alma dele para Jesus. E eu sou feliz por isso, de ter conseguido perdoar meu pai. Porque se você não consegue perdoar o seu próximo, você sofre. Como ele sofreu, ele foi vítima dele próprio. Queria eu que ele estivesse hoje aqui para estar curtindo a vida com a gente, para estar vivendo uma vida melhor. O que eu pude fazer por ele eu fiz. Eu socorri ele. Eu fiz tudo que eu pude fazer por ele no final da vida dele. E hoje eu lembro dele com carinho. Quando eu lembro essa história, realmente eu sofro, mas eu não sinto a raiva dele, porque eu sei que ele próprio foi vítima dele. E ele me deu um ensinamento para que eu fosse diferente disso. Então eu quero te dizer uma coisa: se você está passando algo parecido, se você perdeu a esperança, está sem esperança de que está tudo ruim, que a sua vida não vai mudar, assista isso, acredita, eu consegui, você vai conseguir. Coloca Deus na frente da tua vida, porque Deus vai mudar a tua vida como mudou a minha.
Mas você tem que querer. O primeiro passo, você tem que mudar. Assista meus vídeos, compartilhe, veja que eu faço com alegria para vocês. Imagine, eu vivi tudo aquilo e eu consigo transmitir alegria. Eu podia ser um cara frustrado, triste, mas eu busquei a mudança. Eu não quis beber porque a bebida trouxe tristeza para minha família. Os meus filhos são meus amigos, os meus filhos, eles querem parecer comigo. E isso é muito legal. Eu consegui fazer pelos meus filhos o que meu pai, coitado, não conseguiu fazer por mim. Tá? Acredite em você. Porque você pode. E ó, assiste lá meus vídeos, os vídeos engraçados. Esse eu fiz em especial para você. Para dizer que Deus pode mudar a sua vida. Mas depende de você. E você consegue tudo. Tudo que você quiser. Tá? É só você acreditar em Deus e buscar. Tá ok? Não seja frustrado. Sorria sempre. Porque dessa vida não se leva nada. Mas se deixa. Lembranças boas ou lembranças ruins. Vamos deixar a nossa lembrança boa. Vamos fazer com que nossos filhos lembrem de coisas boas, tá ok? Ó, beijo no coração de todos, tá ok? Ó, amo a todos vocês. Vocês são meus irmãos e minhas irmãs. Ah, só pra dizer, Deus foi tão bom comigo que até CD, eu tenho 3 CDs evangélicos gravados, que quando eu vendia eu doava lá pra minha igreja, porque Deus já me abençoou de outras formas. Deus me abençoou com carro, com tudo. Deus me abençoou, Deus mudou minha vida. E pode mudar a tua. E eu tô querendo mudar a vida das pessoas. Eu tento fazer os melhores vídeos para que as pessoas sorriam com meus vídeos. Porque eu sei que tem um monte de pessoa triste nesse mundo, um monte de pessoa que estão vivendo lutas e que buscam refúgio em algumas coisas. Busca refúgio em Deus. Busca refúgio em você. Confie em você. Tá ok? Tamo junto. Meu nome é Júnior. Valeu. C. Júnior, Cícero Júnior. Você. Tamo aí. Ó. Beijo. Um abraço.